coração, no teu lar, na noite desse dia. Estamos aqui no programa Resposta de Deus. Deus tem uma resposta para você ainda hoje, através da ministração da palavra. Eu quero também louvar a Deus pela vida do meu pastor Alexandre de Oliveira, pastor regional aqui na cidade de Itapevi, pastor presidente aqui, pastor regional. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Alexandre, missionária Flaviana, todo o ministério de Perus, a qual nós fazemos parte há mais de 27 anos, louvando a Deus, dando glória e pregando a palavra do Senhor. Nós somos pastor ali na Igreja Assembleia de Deus, aqui no Ministério de Perus, no Jardim Marina, onde nós dirigimos aquela subcongregação, onde Deus tem feito maravilhas. Aproveitando o ensejo que estamos falando aqui ao vivo, já quero mandar um abraço para o meu amigo, irmão, um grande amigo também, que é o Fabinho Show ali na Bahia, ali em Santa Maria da Vitória, né? Ele é filho de Bom Jesus da Lapa, candidato a deputado federal. Vamos orar por esse homem de Deus. Deus abençoe a sua vida, Fabinho Show. Eu acredito que você está aí conectado, está nos assistindo. Para nós é uma alegria ter você aí nos ouvindo e também participando dessa programação, participando deste momento muito especial. Fabinho Show, grande amigo nosso ali da região oeste, ali do estado da Bahia. Estamos ao vivo agora e já vamos ministrar uma palavra aos vossos corações. Deus abençoe, Fabinho Show. Vamos estar orando por você, viu? Candidato a deputado federal ali na região oeste da Bahia. Deus abençoe sua vida, tá certo? Tu é bênção, varão, tu é bênção. Glória a Deus. Aproveitando aqui o momento em que temos a oportunidade de transmitir a palavra, eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Eu vou repetir mais uma vez o versículo 25 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Apenas esse versículo é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Esse texto pregado em congressos, pregado em muitas igrejas, e nós temos aqui um tempo para falar desta passagem bíblica aos vossos corações. Nós estamos aqui nessa programação que é Resposta de Deus. Através desse versículo em que lemos, Deus já está falando com vocês. Aonde você está aí, eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Afinal de contas, nada acontece por acaso. Tudo acontece com a permissividade de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. E é bem verdade, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo canal aqui do YouTube, pelas redes sociais, eu creio que Deus preparou a noite desse dia para te alcançar,
para que você tenha uma resposta de Deus. Porque Deus é aquele que nos dá, que dá a última palavra é dele. Nós lemos um texto aqui muito claro, aonde vai falar da segunda viagem do apóstolo Paulo, a qual o apóstolo Paulo ele fez várias viagens, e aqui é a segunda viagem missionária, e que Paulo e Silas estão fazendo, propagando o evangelho, e todo mundo sabe quando Deus chama o apóstolo Paulo para ele fazer missão, para ele fazer esta grande obra, não foi fácil para ele. Todo mundo sabe quando ele se converte no capítulo 9 do mesmo livro que nós lemos, Atos dos Apóstolos, você percebe que quando Deus manda lá o discípulo Ananias ir até a casa dele, disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. A gente observa que aonde Paulo chegou não foi fácil, mas Paulo tinha uma missão. O apóstolo Paulo ele foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra, para fazer algo de sobrenatural. Observamos aqui esse capítulo 16, que o apóstolo Paulo ele tem uma visão à noite. E nessa visão apresentava ali um varão pedindo para que ele atravessasse a Macedônia. Nós vamos observar aqui para que ele pudesse atravessar a Macedônia para ajudar, porque era uma obra que Deus tinha que fazer através da vida do apóstolo Paulo, através de Silas. Nós vamos observar que depois que ele tem essa visão, eles procuravam partir o mais rápido possível para cumprir a chamada que Deus tinha na vida dele, para anunciar o Evangelho de Cristo. A gente sabe que aqui não foi fácil, porque quando eles têm essa incumbência de propagar o Evangelho, o inimigo se levanta de várias formas para tentar fazer com que o apóstolo Paulo e Silas eles viessem a desistir de fazer a obra missionária. Nós estamos falando de alguém que foi perseguidor da igreja quando ele ainda não tinha se convertido ao Evangelho. E agora ele passa a ser perseguido. Nós vemos que Paulo, nas suas viagens, aonde ele chegava, ele propagava o Evangelho, né? Ele propagava o Evangelho de uma forma tão forte que aonde ele chegava, pessoas se convertiam. Aonde o Evangelho era pregado, pessoas se achegavam a Cristo. Aonde ele chegava, Deus, por intermédio da vida deles, realizava milagres, prodígios e maravilhas. Nós estamos aqui no programa de rádio ao vivo e eu sei que Deus quer despertar muitas pessoas para fazer a obra. É uma resposta de Deus. O programa é resposta de Deus. Deus tem resposta para você, obreiro, para você simpatizante da fé, para você que está aí do outro lado, quem sabe esperando uma resposta de Deus. Fique até o final aí, não saia daí não. Porque Deus tem algo a realizar na sua vida através desta programação, através desta palavra que está sendo ministrada. Nós vamos observar aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha uma incumbência, uma missão. A história vai dizer que Paulo, depois que ele recebe essa visão, ele vai pregar o Evangelho, e a Bíblia fala que exatamente ali nós vemos uma certa mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, né? E ouviu o Senhor lhe abrir o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois disso, nós vamos observar que ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado, que eu seja fiel ao Senhor.
entrai em minha casa e ficai ali. E a Bíblia fala, o texto vai dizer, e nos constrangeu a isso. Entenda bem, a palavra aqui que nós estamos lendo, nós já falamos aqui que o apóstolo Paulo ele tem uma missão. E o texto é bem claro em dizer que eles escolhem uma região onde tinha um rio para eles orarem. Paulo ele tinha um compromisso com Deus em oração, porque é a oração que vai fazer com que a pessoa possa vencer. É através da oração que a pessoa ela vai conseguir alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus. E Paulo escolhe uma região ali próximo do rio. Paulo e Silas estavam indo orar e de repente aparece no seu caminho uma moça, uma jovem, e esta jovem, ela tinha ali um espírito que a possuía e ela adivinhava. E com isso esta mulher, ou esta jovem, esta moça, ela era escrava 2 vezes. Por quê? Porque além dela ser escrava dos seus senhores, diz a Bíblia, ela também era escrava do diabo. Eu não sei se tem alguém aí do outro lado que o diabo tem escravizado você, que o inimigo tem amarrado você e as coisas não prosperam na sua vida. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite como profeta de Deus para dizer para você que Deus vai desfazer todas as obras do diabo contra a sua vida. Deus vai abrir porta para você aqui esta noite. Esta moça, ela dava muitos lucros aos seus senhores por conta que ela adivinhava por aquele espírito maligno que tomava conta da sua vida. E a Bíblia vai falar que enquanto Paulo e Silas estão indo orar, estão indo buscar a Deus, estão indo se relacionar com Deus em oração, esta moça ela clama do outro, dizendo: dai ouvido a esses homens, porque esses homens verdadeiramente são homens de Deus. Na verdade, o inimigo que estava usando aquela moça estava falando que eles eram homens de Deus. De fato, eles são homens de Deus, eles eram de Deus. Porém, o inimigo queria ficar ali incubado naquela moça, por detrás daquela moça. O inimigo queria possuir aquela moça por muito tempo, mas o apóstolo Paulo, ele tinha um discernimento de espírito, e quando ele percebeu que algo de errado está com esta moça, ou algo de errado está possuindo essa moça, ele conversa com seu companheiro Silas: alguma coisa está acontecendo com essa moça. E a Bíblia fala que por muitas vezes esta moça falou a mesma coisa quando eles iam orar. E chegou um dado momento que o apóstolo Paulo conversou com seu companheiro dizendo: se ela falar a mesma coisa, pode ter certeza, nós vamos expulsar esse espírito maligno que está sobre a vida dela. E da mesma forma, quando eles foram orar, aquele espírito falou na boca dela a mesma coisa. Paulo repreende e falou: espírito maligno, sai dela. E a Bíblia fala que esta mulher foi liberta, esta jovem foi liberta. E houve uma confusão na cidade, porque a lucratividade daquela cidade caiu. Aqueles senhores que ganhavam em cima desta moça porque ela adivinhava, aquele espírito maligno fazia com que ela adivinhasse. E a Bíblia vai falar que agora esta moça, ela é liberta. Aqueles homens não ganham mais dinheiro. Aqueles homens, o lucro daqueles homens vai de água abaixo e não dá outra. Eles ficam enfurecidos. E a história diz que agora o apóstolo Paulo é levado juntamente com Silas diante dos magistrados para serem presos. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles estavam em uma missão. Eles estavam pregando a palavra de Deus. E por eles pregarem a palavra de Deus, eles foram acusados de uma coisa que na verdade não era o que falaram deles. Ei, escuta uma coisa aqui. É bem verdade
que evangelho não é só mar de rosa, tem espinhos também. Mas a Bíblia fala que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó está conosco. Aleluia. Eu observo que nem isso pararam Paulo e Silas em fazer aquela obra, nem as ameaças, nem aqueles levantes pararam eles, porque eles vão parar diante dos magistrados da cidade. Mas a gente observa que nem isso fez com que eles parassem de pregar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma incumbência, ele tinha uma missão. Eles foram chamados para isso. Deus está falando com alguém aí do outro lado. Talvez você tenha se intimidado com algumas pessoas, ou alguém tenha te intimidado para que você pare de pregar, para que você pare de fazer a obra. Ei, Deus nesta noite está falando com você aí. Não desista da chamada que Deus tem na tua vida. Ah, mas tem muita gente ameaçando. Não tem problema não. Deixa ameaçar, deixa falar o que quiser. Deus te levantou como arauto de Cristo. Deus te levantou como porta-voz de Deus. Deus te levantou como homem de Deus para propagar a palavra com muita veracidade. Glória, glória. Não temas ameaça. Paulo e Silas, eles foram parar diante dos magistrados. Eles foram presos. E a Bíblia vai falar que agora, eu estou resumindo aqui devido ao tempo que nós temos, eles vão parar na prisão. Imagina alguém sendo preso porque está pregando a palavra. Imagine alguém sendo preso porque expulsou um demônio de alguém que estava massacrando esta moça, que estava definhando a vida dessa moça. E eles vão presos por conta que ele expulsou o demônio da vida dessa moça. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte: o apóstolo Paulo e Silas agora, eles vão parar na prisão. E agora eles estão lá, presos. A Bíblia vai falar que amarraram eles. Como quem diz, agora vocês não têm como propagar mais a palavra e nem o evangelho. Como quem diz, agora vocês não têm como sair dessa situação. Mas eu louvo a Deus que quem chamou Paulo foi Deus. Quem chamou Silas foi Deus. Pode amarrar os pés de um adorador. Pode amarrar as mãos de um adorador. Mas não consegue amarrar uma alma de um adorador. O adorador ele já amanhece o dia adorando. O adorador já amanhece o dia glorificando a Deus. O adorador já amanhece dando glória ao Rei da Glória. Entenda bem a mensagem desta noite. Nós estamos aqui no programa Resposta de Deus. Até o final dessa mensagem você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. A tua vida nunca mais será a mesma. Tem muita gente agora nos ouvindo, nos escutando. Eu estou trazendo uma mensagem profética. Eu estou trazendo uma mensagem que vai reavivar a tua vida espiritual. Eu estou trazendo uma mensagem que vai aumentar a sua fé. Deus vai te levantar com força. Deus vai te tirar do comodismo hoje. Deus vai fazer resplandecer a sua glória sobre a tua vida, meu irmão. Preste atenção. A gente observa aqui que eles agora chegam na prisão. Só que a prisão que Paulo e Silas ficaram foi como uma prisão de segurança máxima, porque eles estão presos, e nesta prisão não só está eles dois, não só está Paulo e Silas, tem outros presos também com eles ali. Sabe o que eu acho mais interessante? Eles apanharam a noite inteira, eles apanharam, foram massacrados, foram chicoteados, foram açoitados a noite toda. Imagina o momento em que Paulo e Silas vivenciou. Eles poderiam muito bem falar, não vou pregar mais. Eles poderiam muito bem falar, não vou anunciar mais esse evangelho. Porque nós estamos sofrendo, nós apanhamos por pregar a palavra. Eles não falaram isso. Você observa que o que eles falaram foi totalmente diferente do que os muitos fazem hoje. Quando as coisas apertam para muitos, muitos abandonam o barco. Muitos desistem, muitos voltam atrás. Quando as coisas apertam para muitas pessoas, é motivo de abandonar o barco, de desistir.
desistir. Ei, você que está aí do outro lado, as coisas estão apertando, não é para você desistir não, é para você levantar a cabeça, é para você saber que Deus cuida de você, é para você saber que Deus está no controle de tudo, é para você saber que Deus cuida de você, não importa a situação que você está vivendo. Glória a Jesus. Vamos observar aqui qual era o motivo que Paulo e Silas, eles tinham de orar e de adorar a Deus. Se você analisar o contexto, eles não tinham motivo nenhum, porque estavam machucados. Eles foram ali, apanharam por conta de pregar o Evangelho. Mas é por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia fala que aquele que morrer pelo Evangelho, pela palavra, vai achar. A Bíblia fala que Deus não dá uma cruz a qual nós não possamos carregar, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim achará. A Bíblia diz isso. Você observa aqui que eles tinham uma missão em propagar o Evangelho, e agora onde eles estão? Presos. Eles estão agora amarrados, eles estão agora machucados, mas nem isso fez com que eles parassem de louvar, eles parassem de orar. Escuta uma coisa aqui, o texto é bem claro dizer que eles olham um para o outro, e a Bíblia fala no capítulo 16, no verso 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores ao Senhor Deus, e os outros presos escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Eu tenho uma revelação de Deus dentro desse texto, em que ora acabamos de ler. Se você analisar a palavra aqui, que aparece primeiro, é oração, não é louvor. A primeira palavra que aparece é oração. Paulo e Silas, primeiro eles oram, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Por que a palavra não vem primeiro? Louvavam. Porque primeiro tudo começa com a oração. Porque a oração ela quebra cadeias. A oração ela move o coração de Deus. Tem muita gente que quer começar o inverso. Tem muita gente que quer pregar, mas não quer orar. Tem muita gente que quer fazer a obra sem orar. Aleluia. Tem muita gente que quer fazer as coisas do seu jeito. Sim. Primeiro tem que ter oração, crente. Porque a oração, ela move o coração de Deus. Paulo e Silas, eles estão machucados? Sim, estamos. Paulo e Silas apanharam a noite toda? Apanharam. Mas eu louvo a Deus que eles estão num ambiente aonde tem outras pessoas que precisam ouvir algo de Deus através da vida deles. Eu ainda complemento que eles não foram em vão para a prisão. Não, tinham um propósito, porque Deus trabalha em cima do propósito. Tinha algo a realizar naquela cadeia, ou naquele cárcere. Vocês observam o texto? Que eles oravam a Deus. Oração é falar com Deus. Oração é dialogar com Deus. Oração é algo espontâneo. Você observa na Bíblia, em toda a história bíblica, pessoas que oraram e tiveram sucesso. Se você for olhar para a Bíblia, você vai se lembrar de uma mulher chamada Ana. Ela orou e Deus concedeu a ela Samuel, a promessa.
a vitória para ela. Se você orar, olhar para a Bíblia, você vai ver um homem chamado Jabes, que foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou ao Senhor. Jabes. O texto vai dizer que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou ao Senhor. E ele fez uma oração que mudou todo o percurso da sua história, que mudou todo o percurso da sua caminhada, que mudou todo o percurso da sua vida com Deus. Jabes. Vocês sabem muito bem que o nome Jabes é aquele que gera dor, porque a sua mãe, ao dar à luz, teve muita dor. E você observa que através de uma oração, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque Paulo e Silas, eles começam orando. Porque tudo que eu começo orando, eu estou adorando a Deus. Porque eles começam orando. Porque a oração, ela quebranta os corações. A oração quebra toda a artimanha do inferno. Porque a oração, ela quebra cadeias. A oração, ela muda percurso. A oração, ela move o coração de Deus. A Bíblia fala que eles oram. Eu não sei qual foi a oração que eles fizeram aquele dia. Eu só sei que Deus ouviu a oração de Paulo e Silas. Mesmo na prisão, mesmo na provação, mesmo na luta. Não pare de orar, meu irmão. Você quer uma resposta de Deus? A resposta é essa. Continue em oração. Não pare de orar. Pastor, está demorando a minha bênção. Continua, insista. Seja persistente em oração. Porque Deus ainda ouve a oração de um justo. E ela pode muito em seus efeitos. Você vai ver na Bíblia pessoas como Moisés, Deus ouviu a oração. Como Josué, ele orou e o sol parou. Você observa que Deus movimentou toda a terra por conta da oração de Josué. Você vai ver na Bíblia pessoas orando e Deus respondendo. Ah, meus irmãos, é muito forte o que eu estou falando aqui agora, porque tem muita gente em que estamos vivendo que já não oram mais. Perderam o desejo de orar. E a oração é que vai fazer com que as coisas aconteçam de conforme Deus quer na tua vida. Eu gosto de Davi. Eu menciono o nome de Davi porque Davi foi o segundo rei de Israel. E você observa que ele sempre consultava a Deus nas suas orações. Ele pedia para Deus o aval de Deus para ele fazer algumas coisas. Ele falava, Deus, posso ir? Deus falava, vai. Quando Deus falava, fica, ele ficava. Quando Deus falava, vai, ele ia. Ei, é na oração que Deus vai revelar o impossível para você. Aleluia, Deus. Talvez você tenha um projeto na sua vida aí. Talvez você tenha sonhos. Mas você tem orado para ver se Deus está aprovando esse sonho, esse projeto? Você tem orado para Deus cumprir a promessa na sua vida? Você tem orado, colocado Deus em primeiro lugar nas suas atitudes, nas suas ações? Pois bem, vamos correr aqui. Paulo e Silas, eles oram, e tem alguém ouvindo a oração deles, tem alguém escutando. O texto diz que os outros presos o escutavam. Tudo que a gente faz tem alguém nos vendo. Tudo que eu faço tem alguém olhando para mim, olhando para você. Tem alguém te ouvindo agora. Tem alguém nos ouvindo agora. Escuta uma coisa aqui. O texto é bem claro em dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eu pergunto para vocês, surtiu efeito a oração que eles fizeram? Sim. O que Deus fez por intermédio da oração deles? Você vai entender agora o que Deus tem para você. O que Deus fez por intermédio da oração em que Paulo e Silas fizeram dentro da cadeia, ou dentro do cárcere, ou dentro daquela prisão? Muita coisa aconteceu.
Observa que eles oram e a Bíblia vai falar que eles cantam e os outros presos estão ouvindo. E o texto é bem claro em dizer que quando eles oram, porque a oração é a chave da vitória, meu irmão. Jesus começou o ministério dele com oração. Jesus continuou o ministério dele com oração. E Jesus terminou o ministério dele com oração. Se a oração é a chave da vitória, vamos intensificar as nossas orações. Tem gente do outro lado que não tem força de orar, mas você está de pé. E a Bíblia fala: vós que estáis de pé, cuide para que não caia. E se você está de pé, é para você orar por outras pessoas, para Deus levantar. Paulo e Silas estão lá presos, mas eles começam a orar. E quando eles oram e cantam, acontece algo de repente. Você quer uma resposta de Deus? Olha o que acontece aqui. Quando eles oram e quando eles cantam, acontecem o sobrenatural naquele local. A Bíblia vai falar que de repente sobreveio, foi de repente que sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Escuta uma coisa aqui. A Bíblia fala que depois que eles oram e depois que eles louvam a Deus, acontece um sobrenatural, porque a oração com o louvor, ela unidos em Cristo, é algo muito forte na vida de um cristão. Quando eu oro e quando eu louvo, eu estou dando glória ao Rei da Glória. Aleluia, Deus. Quando eu oro e quando eu canto, eu estou dizendo: a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a majestade. Não tem nada que aguenta e suporta o poder da oração e do louvor. A Bíblia fala que foi de repente que Deus mandou um terremoto. Foi de repente que sobreveio um tão grande terremoto naquele lugar. O que eu acho mais lindo é que os alicerces do cárcere se moveram. É aqui aonde eu quero chegar. Sabe o que vai acontecer depois de você orar e depois de você cantar? Deus vai desestruturar toda a estrutura do inferno, todo o arquiteto do maligno contra a tua vida. Depois que você orar, depois que você louvar, depois que você colocar sua vida no altar, Deus vai quebrar cadeias. Isaías 54:17 diz: toda ferramenta contra ti não vai prosperar. É depois que você orar. Olha o que diz em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam. Sabe quando Deus vai mover? Quando você orar. Quando você colocar uma vida de oração. Quando você intensificar a sua oração. Ah, Deus está falando com alguém aí do outro lado. Se levanta, meu irmão. Se levanta, meu irmão. Obreiro, se levanta, obreiro, em oração. É tempo de nós nos levantarmos em oração. A palavra para você é: se levanta do comodismo, porque Deus quer te usar. Escuta uma coisa aqui. O texto vai dizer que foi de repente. Pastor Marcelo, vai ser de repente que vai acontecer as coisas. Eu creio. Vai ser de repente que Deus vai agir a teu favor, meu irmão. Eu creio, Jesus. Vai ser de repente, Josué, você que está nos ouvindo aí do outro lado, que vai acontecer milagre no seu ministério, na sua vida. O de repente de Deus vai acontecer para que o nome dele seja exaltado. Ei, Marilene, você que está nos ouvindo aqui agora pedindo oração pelo seu filho Wesley,
O de repente de Deus vai acontecer na tua vida, porque Deus tem pressa em fazer milagre na sua casa. Vai ser de repente. Porque o de repente de Deus acontece quando nós menos espera. A Bíblia fala, e tendo orado, moveu-se o lugar. Foi de repente que os alicerces aqui do cárcere se moveram. Sabe o que Deus estava falando para eles? Vai ser de repente que essa estrutura aqui, que eles fizeram para te parar, que vai desabar. Isso aqui vai se desestruturar. Vai ser de repente, porque eu estou movendo a teu respeito. Observa aqui, que agora diz que os alicerces do cárcere se moveram. E tem um detalhe aqui. Logo se abriram todas as portas. Depois que se moveram, se abriram todas as portas. Aleluia, Deus! Primeiro ponto que eu aprendo aqui é que quando Deus faz algo por alguém, Ele abençoa por completo. O que Deus fez na vida de Paulo e Silas ficou registrado, ficou marcado nos anais da história, para Deus mostrar que Ele é Deus, que tudo está no seu controle. Eles foram parar na prisão por permissão de Deus, para que outros presos pudessem ouvir a palavra, pudessem ser libertos. Observem que agora, quando Deus manda o terremoto, diz que os alicerces do cárcere se moveram e logo lhe abriram todas as portas. Foi todas as portas. Você quer uma resposta de Deus? E eu vou profetizar na sua vida agora. Deus está abrindo portas para você. Quem sabe você está falando, pastor, eu preciso da porta da saúde. A minha vida está definhando. Eu estou precisando de uma cura. Deus está abrindo porta para você na área da saúde. Pastor, eu preciso de um emprego. Deus está abrindo uma porta grande para você glorificar o nome do Senhor. O texto diz que abriram todas as portas. Eu não sei quantas portas tinha naquela prisão, mas Deus chegou com força e Ele não abriu uma porta, não abriu duas, Ele abriu todas as portas. Tem milagre chegando na tua casa, minha irmã. Tem milagre chegando na tua casa, meu irmão. Portas se abrirão para você. Passa por ela, porque é Deus dizendo: eu estou abrindo porta para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Glória! Você não pediu uma resposta? Deus está te dando, eu vou abrir porta para você. Todas as portas se abriram. E detalhe, e foram soltas as prisões de todos. Tinha muita gente ali que estavam presos. E a Bíblia fala que depois do terremoto que Deus mandou, as cadeias caíram por terra. As prisões caíram por terra. Ei, eu vou te dizer uma coisa aqui. Estamos a poucos minutos para terminar essa programação. Talvez você entrou agora aí. Tem prisões caindo sobre você agora. Eu estou falando de prisões espirituais. A Bíblia fala que as prisões de todos caíram. Ou seja, eles foram libertos. Todas as portas foram abertas. Eu não sei o que estava trancado na sua vida. Hoje é sexta-feira. Enquanto nós estamos aqui nesta programação, pastor Marcelo, em muitos lugares aí tem pessoas fazendo despacho, fazendo macumba, para acabar com o casamento, para acabar com as vidas, né? Para fazer com que as pessoas percam, quem sabe até mesmo um amigo ou alguém. O inimigo está aí fazendo nas cachoeiras, na Mata Virgem, despachos, trabalhos. Mas nós estamos aqui nessa sexta-feira proclamando o Evangelho, dizendo
Toda a ferramenta do diabo não vai prosperar. E Deus já está desfazendo agora. Todo trabalho feito na encruzilhada, todo trabalho feito na mata virgem, todo trabalho feito na sete quedas, aonde tiver alguém fazendo trabalho, Deus está desfazendo agora. O inimigo quer destruir a sua vida, mas Deus quer trazer vida para você. O inimigo quer acabar com os teus sonhos, mas Deus quer cumprir a promessa na sua vida. O inimigo quer que você desista, mas Deus quer que você avance. Escuta uma coisa aqui: as prisões se abriram, eles foram libertos. É o que Deus está fazendo agora em Lages. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estavam amarrados pelo inimigo, que estavam presos espiritualmente falando, mas a partir de hoje Deus vai te dar força para você ir para a igreja adorar o nome dele. A partir de hoje você vai ter força para glorificar o nome do Senhor. A partir de hoje Deus tem uma nova história para você. Todos os laços estão sendo quebrados agora. Todas as barreiras estão caindo por terra agora. Eu sei que as investidas do maligno têm sido muitas contra a sua vida, mas maior é quem está conosco. Maior é quem está com a igreja. Aquele que prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar na tua vida aquilo que ele começou. Escuta uma coisa aqui. E a Bíblia fala agora que acordando o carcereiro, o carcereiro acordando e vendo que as portas das prisões estavam abertas, ele falou: agora pronto, todo mundo fugiu. E a Bíblia vai falar que ele sacou a espada e ele quis se matar, pensando que os presos tinham fugido. E a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, com grande voz, dizendo assim: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo disse para aquele carcereiro: nós estamos aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu, ninguém foi embora, não, estamos todos aqui. E o texto vai dizer que agora ele, pedindo a luz ali, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirados para fora, aleluia, Deus, oh, glória. Senhores, o que é necessário que eu faça para salvar? Olha o evangelho entrando dentro do cárcere, olha o evangelho alcançando vidas, olha o evangelho mudando histórias aqui. Sabe qual foi a resposta de Paulo e Silas para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Naquele dia houve salvação dentro da prisão, porque por intermédio de tudo isso que Paulo e Silas passaram, para salvar essa família de carcereiro, para salvar aqueles presos que ouviram a palavra, Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não deu outra. E ele creu no Senhor Jesus. Foi naquela mesma hora, naquela mesma noite, que ele tomou uma decisão, e toda a sua casa foi salva, toda a sua casa foi restaurada, toda a sua família foi liberta. É isso que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Tudo aconteceu por conta de um propósito, por conta que Deus tinha que fazer na vida desta família. Entenda uma coisa aqui: você está passando por provações e quer desistir por quê? Você está passando por alguma privação ou até mesmo perseguição e você quer parar por quê? A resposta de Deus é para você não parar. É para você continuar. Você está chorando por quê? Se você tem um Deus
que cuida de você no mínimo dos detalhes, que livra você do laço do passarinheiro todos os dias. Escuta, foi perto da meia-noite que eles cantavam e oravam, que eles oravam e cantavam. E Deus mandou um terremoto para abrir porta. Eu termino e finalizo a minha pregação aqui dizendo: o de repente de Deus pode acontecer ainda hoje na sua vida. Tudo aconteceu de repente. Eu termino profetizando na tua vida. Tem pessoas nos ouvindo agora que vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida e vai ser de repente. De repente Deus vai abrir uma porta para você. De repente Deus salva o teu filho das drogas. De repente Deus traz seu marido que está perdido na cachaça. De repente Deus tira sua filha da prostituição. De repente Deus salva toda a tua parentela. De repente Deus faz milagre na tua família e você vai glorificar a Deus porque você está ouvindo uma palavra. E o de repente de Deus pode acontecer hoje, porque o Deus que eu prego é o Deus de hoje, é o Deus de já, é o Deus de agora. Deus vai fazer isso para que o nome dele seja glorificado. Foi de repente que portas se abriram. Lembre dessa mensagem do dia de hoje, dia 29 de julho, em que você está ouvindo essa mensagem, porque eu estou pregando debaixo da autoridade de Deus. Eu não estou pregando uma mensagem mecânica, eu estou pregando uma mensagem que tem poder. Glória. A palavra tem poder de resgatar o mais vil pecador. Pastor, não aguento mais. O meu filho está me dando muito trabalho. Ei, calma, continue orando por ele. Deus pode entrar aonde ele está agora e fazer um milagre na vida dele. Vai ser de repente, minha irmã, que as coisas vão acontecer. Vai ser de repente, meu irmão, que o milagre vai acontecer. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Aleluia. Deus abençoe a tua família. Não pare de orar. Não pare de louvar. Não pare de adorar. Não pare de clamar. É isso que o inimigo quer que você faça. Foi isso que eles queriam que Paulo e Silas fizessem. Mas mesmo assim, eles adoraram a Deus, mesmo amarrados, mesmo tendo apanhado, eles glorificaram o nome do Senhor. Eu termino dizendo: a oração pode ter seus efeitos. A oração de alguém muda percurso ao teu favor. Ei, eles oravam e cantavam e tinha alguém ouvindo, e foi através da oração e através do louvor que Deus libertou a prisão de todos. Tem muita gente que precisa ser liberto por Deus. Aleluia. Tem muita gente escravizada pelo diabo. Jesus. Mas através da tua oração e do teu louvor, Deus vai entrar em lares agora. Posso fazer uma oração? Deve. Eu vou fazer uma oração agora, porque esta mensagem ela tem um endereço certo. Vamos orar agora. Tem um pedido de oração aqui pelo Wesley. Nós vamos orar por ele, para que Deus entre com milagre. Estamos ao vivo aqui, como vive o nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Eu vou orar pelo Wesley, porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Tem mais pessoas pedindo oração, né? Ricardo Silva. Olha aí. Vamos orar pelo Ricardo Silva. Glória a Deus. Tem muita gente pedindo oração. E eu creio que esta palavra tem um endereço certo. Eu sei que Deus, Ele está desfazendo o laço agora. Feche os olhos aí onde você estiver. Senhor, estamos aqui nesta rádio. E eu estou aqui orando, meu Deus. Eu preguei a Tua palavra aqui. E eu sei que esta palavra falou com muitas pessoas. Porque Paulo e Silas, eles tinham apanhado a noite inteira por estar pregando a Tua palavra. Mas mesmo assim, nem isso conseguiu pará-los. Nem isso conseguiu fazer com que eles parassem de pregar.
Eles continuaram orando, continuaram adorando, e o Senhor os ouviu. E Deus fez um milagre dentro daquela cadeia, dentro daquele cárcere. Quem sabe tem alguém que está atrás de uma grade agora nos ouvindo também. Quem sabe uma mãe, um pai tem um filho que está atrás de uma grade, está orando para Deus entrar com milagre, para dar ali o alvará de soltura, a liberação. Senhor, visita agora o Wesley, meu Deus, o Ricardo, estas pessoas que pediram oração aqui na rádio. Senhor amado, nós estamos orando porque a tua palavra diz que tudo os que pedirdes em oração, crendo sem duvidar será feito. Pai amado, eu quero te dar glória, eu quero te render louvores, eu quero te render a honra agora. Senhor, visita mesmo agora cada pessoa. Eu oro agora também pelo Fabinho ali, Senhor, ali de Santa Maria da Vitória. Senhor amado, candidato ali, Senhor, a deputado federal. Senhor amado, dá vitória a ele, ajuda ele. Senhor amado, eu oro agora por todos desta rádio que estão acompanhando, que estão conosco aqui, fazendo esta programação. Que o teu nome possa ser glorificado na vida de cada um. Senhor, pessoas que estão agora nos seus lares, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração. Senhor, entra agora neste casamento. Entra agora nesta família, Senhor. Liberta ele das drogas, dos vícios. Liberta esta pessoa agora do alcoolismo, Senhor. Liberta esta pessoa agora do mundo do crime. Senhor, liberta agora esta mãe, Senhor amado, que não aguenta mais. Senhor, liberta, Senhor amado, esta situação que está vivenciando por conta de uma filha na prostituição. Entra com libertação agora. Senhor, eu profetizo. Todas as portas serão abertas através do poder da oração. Assim como o Senhor abriu a todas as portas ali do cárcere, abre porta para esta pessoa que está nos ouvindo. Abre porta para ele, para ela, Senhor. E o teu nome será Aleluia, Deus. Eu acredito, Senhor. Se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor pode abrir porta grande para os teus filhos que estão crendo. E eu profetizo, portas se abrirão e o nome dele será glorificado. Não vai ser uma portinha não, vai ser uma porta grande e o nome dele será glorificado. E se você crer, dá um amém aí, porque o amém assim seja. O que é ligado na terra será ligado no céu, e o nome dele será glorificado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe pastor Marcelo por esta oportunidade, meu amigo. Deus abençoe aqui o evangelista Rogério, que fez a recepção para nós aqui. Deus abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem aí. Deus abençoe Josué Norato, que está aí nos ouvindo esta programação. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe Fabinho Show aí. É isso mesmo, Fabinho Show ali de Santa Maria da Vitória. Esse menino abençoado aí. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe o pastor Alexandre, missionário Fabiano, Ministério de Perus, né, a regional aqui de Itapevi. Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus abençoe a minha esposa missionária Alessandra, toda a minha casa, a minha família, Gabriel, Gustavo. Estamos firmes ali na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ali no Marina. Sentir de Deus, vai lá fazer uma visita, vai lá receber uma palavra, uma orientação de Deus, e o nome dele será glorificado. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Glória a Deus. Pode deixar. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite é um privilégio, porque Deus ele falou grandemente nessa noite, e Deus ele falou comigo, pastor Marcelo. Glória a Deus. Eu acabei um trabalho ali na nossa igreja, e eu pedi um trabalho para o Senhor. Escute bem, escute aí. Eu cheguei para o Senhor e falei assim: eu vou fazer um grande trabalho, porque para o Senhor nada é impossível. Verdade. Aí escute, Deus falou assim: esse não, você vai fazer outro. Eu falei: mas Jesus, esse aqui é bom. Olha aí. Ele falou assim: não, o que vai vir é melhor ainda. Glória a Deus. Eu fui fazer uma visita ali na igreja da pastora Nena. Então escute bem. A igreja da nossa pastora Nena é casa de oração. Eita glória. Aí eu deixei o meu carro atrás do carro e ia atrapalhar quem ia vir. Certo. Jesus falou para minha esposa: vai, que eu vou colocar meu carro. Glória. E Jesus falou assim: olhe para aquela placa ali. Meu Deus. Aí eu olhei assim: é bom, Jesus? Oração. Ele falou assim: é essa
campanha que tu vai fazer. Glória a Deus. Aí Deus ele acrescentou mais 2 palavras: o poder da oração. Glória a Deus. E Deus ele usou a tua vida aqui hoje. Glória a Deus. Para confirmar este trabalho. Poder da oração. Glória a Deus. Meus irmãos, terça-feira começa o grande trabalho ali na nossa igreja. Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo Pedreiros. Glória a Jesus. Ali na rua Neide Silva Guimarães, número 206, Jardim São Carlos. Próximo ao postinho do Jardim São Carlos. São 5 quinta-feira. O poder da oração. Glória a Deus. Irmão, vai ter louvor? Vai. Mas vai ter bastante oração. E Deus ele vai fazer um milagre sobre a tua vida. Estou feliz mais um dia, mais um programa que Deus nos permitiu estar aqui, junto com você, junto conosco aqui, para aquele que precisa. E Deus ele tem feito sinais de maravilha. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa entrar com providência na tua vida essa semana. Assim, se Deus permitir, sexta-feira às 20 horas, nós estaremos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, assim se Deus permitir, em nome de Jesus.